Ufa, né? Essa é a palavra após o Palmeiras e Cerro Porteño. Sejam bem-vindos, galera, a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, quem por deixar o seu like, agradeço muito. Já me explicando aqui, já tinha comentado com vocês, para quem viu outro vídeo outro dia, fui num casamento ontem da minha amiga de infância, minha melhor amiga de infância ali, e infelizmente não consegui assistir o jogo, porque quando o jogo tava rolando, o casamento dela começava às 9 horas, começou 9h20 ali, eu assisti os 15 primeiros minutos, depois começou, parei, depois esqueci a internet. E aí, vou falar pra vocês que é o maior sofrimento do mundo. Você depois, quando tava na festa já tinha acabado a parte da igreja, você olhar o celular e ver o aplicativo ali, só pra ver o resultado, porque a internet não sustentava o jogo, e ver o pessoal comentando no grupo é muito ruim. Que sensação horrível, mas o Palmeiras venceu. Assisti bastante coisas aí, acho que vai dar pra comentar. Mas uma coisa dá pra tirar dessa vitória do Palmeiras tão suada no jogo de ontem. Esse time se nega a perder, né? Isso eu acho que é um fator muito positivo pra gente observar. Meu, você vê rivais, você vê adversários perdendo jogos e o time entregue. O Palmeiras, ele se nega a perder um jogo. Tem sido assim. O Palmeiras tem saído atrás dos jogos, eu acho que isso é uma coisa que preocupa, né? Eu já tenho falado isso aqui nas análises dos pós-jogos. Você não pode ficar saindo tomando gol assim toda hora, saindo perdendo. Já aconteceu isso contra a Tombense, já aconteceu isso contra o Água Santa, quando nós demos uma grande desligada, porque vai ter dia que não vai dar para virar. O Dudu falou sobre isso no final do jogo. Então, isso é o alerta, né? O Palmeiras começa o jogo ali contra o Cerro Porteño desligado mais uma vez, né? Baixo, com um ritmo bem abaixo. O Gustavo Gomes comentou sobre isso também na saída do campo. Olha como é que nós tomamos um gol. Ontem o Palmeiras teve sérias dificuldades no começo do jogo de manter a bola, de ter a posse da bola. O Palmeiras só começar a fazer isso lá pro final do primeiro tempo e só melhorou bem no segundo tempo, né? A bola tá no pé do Palmeiras, o Zé Rafael perde a bola, né? Quando a gente tá com esse problema ali no nosso meio de campo, com o Gabriel Menino e Zé Rafael, o Zé Rafael vinha fazendo grandes atuações como 5, mas eu sempre falei que o melhor dele é 8. E ele vai, perde a bola, desligado, beleza. Mas só que ele volta meio devagar também. O Cerro Porteño que marcou muito forte, né? Em posição física ali no. O Lopes teve até dificuldade para jogar, marcação muito encostada. O Cerro melhorou, né? Para mim, nitidamente, o Cerro Porteño deu uma melhorada. Não é aquele time tão que nem do ano passado, que perdeu de 8-0 pra gente em 2 jogos. Tomamos o gol. O Zé Rafael volta andando, o Gomes toma o drible ali. E aí o passe entra no corredor, o Zé Rafael ficou olhando pra bola. Ele poderia ter acompanhado um cara. O Luan sai de um pra ir no outro. E aí o chute sai mascado, só que aí fica sobrando um jogador porque o Luan teve que fazer a cobertura do Zé Rafael. Tomamos um gol. Falha, a bola estava no nosso pé, demos o gol para o Cerro Porteño. E aí você tem que remar, Nitidamente é um dia que o Palmeiras não estava num dia de criação muito boa, né? Palmeiras com desfalques, isso atrapalha muito, sem Veiga, sem Tabata, que são jogadores ali, principalmente o Veiga, que é o titular. Não são jogadores de criação, são jogadores que têm um passe mais refinado. O John, ao meu ver, pelo que eu vi, não fez um mau jogo, é o jogador que estava se movimentando, só que o Palmeiras estava sem jogadas pelas pontas, né? O Palmeiras estava travado ali pelas pontas, estava muito bem marcado. O Gabriel Menino, numa outra partida abaixo, né? Tenho comentado nos pós-jogos aqui que. Aliás, eu falei isso daqui faz um tempinho. Já falei, vai perder a posição pro Richard Rios. Vai perder a posição. O Richard Rios entra todo jogo bufando e o Gabriel Menino oscila. Jogos bons, um jogo bom, um jogo ruim. Jogo bom, um jogo ruim. O Gabriel Menino vem fazendo gols. Mas na questão defensiva, na questão tática, ele tá pecando muito. Outro que tá muito abaixo, que jogou um ou outro jogo bom, foi o Marcos Rocha. Na final foi bem contra o Água Santa, no segundo jogo, mas no primeiro foi mal. Então, assim, e outro, quem que é o reserva, né? O Mike ainda não se recuperou, seria o Garcia. Então, o Marcos Rocha caiu muito. Então, o Palmeiras defensivamente ele piorou ontem sem o Murilo, né? Quem jogou ontem foi o Luan. Então, o Palmeiras, e fora o Rony, que é um jogador que taticamente incomoda muito lá na frente, atrapalha a saída de bola, corre atrás dos laterais, corre atrás dos zagueiros. Então, assim, é muita gente fora, né? O Vanderlan, outra boa partida, pelo que eu tô vendo aí, ofensivamente é um cara que oferece muito. É uma arma que o Palmeiras tem aí, porque o Vanderlan é muito mais ofensivo do que o Piquerez, então isso é uma alternativa. O Palmeiras tá com uma chegada forte pelo lado do campo, né? Então o time que tá com dificuldades de criação, você ter laterais que apoiam, que chegam, que cruzam, é muito importante, muito fundamental. Então vamos ver o que o Abel vai fazer com o Piquerez. Então o Palmeiras tá perdendo essa pegada do meio de campo ali.
teve um pouco de dificuldade de manter a posse da bola. E aí foi melhorando ao longo do primeiro tempo, mas abre o olho, Gabriel Menino, que o Richard Rios, que entrou no segundo tempo, né? Foi a primeira alteração, e pelo que eu vi, entrou calmo no jogo, equilibrado, quando precisa dar um drible ali, ele tem corpo, ele tem força física, para ele dar um tapa do lado e vai pro fundo. Então é outra dinâmica, parece que melhorou a proteção ali à frente da zaga. E, obviamente, se o Porto consegue a vantagem, vai fazer o Palmeiras ter que jogar. Depois entrou o Endrick no jogo, entrou o Rafael Navarro e o Palmeiras empata o jogo. O Palmeiras consegue o gol de empate com o Gomes, que é um guerreiro, que é um monstro, o Abel falou na coletiva. Por quê? Porque a gente sai perdendo, a gente começa mal o jogo. Só que o Palmeiras, Morumbi, 42 mil pessoas, a torcida começa a cantar, o Palmeiras não fez um segundo tempo ruim, eu acho. O Palmeiras criou algumas situações, o goleiro Jean fez defesas importantes, naquele chute do Endrick, principalmente ali no chão, no gol mesmo, ele fez uma defesaça. E o Palmeiras fala, não, perder eu não vou não. Eu posso ter errado aqui, posso ter cometido meus erros, mas pra cima eu vou. Vamos lá, empatamos o jogo. E aí quando empata o jogo, a hora que eu vi no aplicativo, 1-1, falei, pô, empatamos, beleza. Tava demorando pra empatar, né? Na minha cabeça, automaticamente veio, o Palmeiras vai ganhar o jogo. Apesar de ver as reclamações da galera. Por quê? Porque é um time que a derrota incomoda. A derrota não é um negócio que faz parte do vocabulário. Outra coisa que eu percebi muita gente brava e incomodada com o jogo, o Palmeiras não vai dar show toda hora, gente. O Palmeiras não vai dar espetáculo toda hora. Nós temos um elenco aí com 100 jogadores, muitos desfalques, poucas opções para o Abel Ferreira, né? Para mudar o cenário de um jogo. E aí isso que você tem que aumentar o comprometimento e está 110% ligado. Se você entrar 98% ligado, já... Se você entrar ali 10% desligado, já faz uma diferença. O Palmeiras começa a martelar o Cerro Porteño, o que foi ruim também, adicionando no primeiro tempo, que a gente toma o primeiro gol, e aí a gente fica meio tonto ali, o Cerro Porteño tem uma outra chance, que o Churi, acho que foi o Churi que jogava no Grêmio, chutou a bola lá na última na arquibancada do Morumbi, mas o Palmeiras poderia ter tomado 2-0 ali. Por quê? Pro time descoordenado, time desligado, o Marcos Rocha ali, o jogador chegou correndo pelo lado dele, ele parou de correr, então isso me preocupa para os próximos jogos. E o Cerro poderia ter feito. Não fez, não matou o Palmeiras vai atrás, o Palmeiras é digno, o Palmeiras é guerreiro, o Palmeiras é lutador. Pata o jogo com o Gustavo Gomes na raça ali, e aí o Cerro fica acuado, cruzamento do Arthur, o Gustavo Gomes está lá de novo, que além de ser um zagueiro absurdo, apesar de ontem ter tomado um drible bobo, que não é padrão dele, ajeita a bola, e quem faz o gol? O Rafael Navarro, né, gente? Que é um cara que o Abel Ferreira elogiou muito na coletiva, falou que se jogasse no treino, o que... Ah, Júlio, ele fez um gol ali que qualquer um faria. Gente, o futebol não é simples assim. O Arthur cruza a bola, o Gustavo Gomes vai, o Navarro, se vocês olharem no gol, ele fica olhando pro Gomes o tempo todo. Ou seja, o cara não adianta o cara correr e ficar impedido. Ele ficou olhando, o Gomes cabeceia, aí ele vai pra bola, a bola meio que passa, ele domina ali dentro do gol, faz o 2-1. Então o cara teve a presença da área. O Abel colocou ele por ser um jogador mais forte fisicamente, por aguentar mais os trancos, e ele fez o gol. Então a gente não pode criticar o cara quando o cara faz o gol da vitória, independente de como é que foi o gol, se foi de baratrave, se não foi. Ele tava ali, ele empurrou, e na comemoração do jogo contra o Tom Benz me chamou muita atenção do Everton abraçá-lo, e no final do jogo eu tava vendo aqui agora, o Gomes falou sobre ele na coletiva, o Abel falou sobre ele na coletiva, e o Tabata e o Veiga comemorando o gol, falando do Rafa Gol, falando assim, o apoio que esse cara tá tendo. O cara parece ser muito querido pelo grupo. Então assim, se o Everton, o Veiga, o Tabata, o Abel, todo mundo abraçando o cara, por que eu não vou? Por que eu não vou dar o apoio? Você já criticou ele já. Lá atrás defendi muito, quando chegou eu falei, quero ver jogar. Jogou mal uma série de jogos, tá melhorando, tá entrando melhor, tá fazendo gols. Então assim, quando começa a fazer isso, é muito mais fácil apoiar. Muito mais fácil. E ainda mais olhando a referência que o cara melhorou dentro do campo. Então, quer dizer, você tem o aspecto do campo, você tem o aspecto do cara lutador, o cara tá fazendo gols ali, não importa como foi a forma que ele tá marcando. Os parceiros, os companheiros de time pedem apoio, falam que o cara que luta muito. Então, assim, gente, ó, primeiro lugar. E aí o Palmeiras virou o jogo 2-1 contra o Cerro. E aí o Cerro Porteño não teve armas ali para continuar. O Abel faz outras substituições entre o Breno Lopes, entre o Garcia também no final do jogo, mas aí o objetivo já tinha sido conquistado. Então, começamos desligado, acordamos, demorou um pouquinho, ter que corrigir isso urgentemente. A questão do Marcos Rocha ali, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser feita pelo Abel.
Futebol momentos, você tem que respeitar momentos, sabe? Momentos você tem que respeitar. Ó, coisas importantes também acontecem. É um time que vira muito jogo, né? Então assim, o dia que der um deslizinho, você tem que manter o padrão de excelência lá em cima, que é complicado também com os desfalques. Mas aí o dia que você toma um gol, você tem força pra virar. E o Palmeiras vira os jogos. Então assim, é uma vitória. São essas vitórias, o Gomes falou que não tem jogo fácil, Libertadores cada vez mais difícil. O Palmeiras é referência, é incrível isso, né, gente? Os adversários jogam contra o Palmeiras, olham o Palmeiras e falam, não, é o Palmeiras, vamos jogar muito. É incrível, os caras se superam, mas veio a vitória, 3 pontos fundamentais. Eu tinha falado que ia 3-0 Palmeiras, mas falei, o importante são 3 pontos. Vieram, estamos lá, todos embolados no grupo, e agora temos 2 jogos fora de casa, buscar uma vitória aí, uma vitória, um empate, alguma coisa, depois fazer o dever de casa para classificar na Libertadores. Ufa, que sufoco, mas vencemos. Vamos, Verdão. E me diga aí como é que foi a sua experiência nesse jogo, porque a minha foi bem diferente. Acompanhar ali, ver grupo, aplicativo, foi bem complicado, mas vencemos, isso que importa. Vamos, um abraço, galera, ótimo feriado pra vocês. Tamo junto, aqui é Verdão sempre. Não vai jogar bem sempre, não vai dar show sempre, mas brio e vergonha na cara esse time tem demais. Que orgulho desse elenco do Palestra. Tamo junto, aqui é Verdão sempre, é nóis.